E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos, ver mais uma aula de história. E o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre as invasões, né? É, Como vocês já sabem, como já foi visto em outras aulas de história, o nosso Brasil sempre foi uma terra muito rica. Tinha muitas pedras preciosas e em nossa terra haviam coisas que eram cultivadas e valiam muito em outros países, principalmente na Europa, nesse continente europeu. E hoje nós vamos falar sobre essas invasões. As invasões se deram pela riqueza do Brasil, né? E também porque no governo geral nós podemos ver que foram três governadores, mas nós podemos perceber que no final do governo geral, como eu fui falando, né, aconteceram duas coisas: as entradas e as bandeiras, né? Uma era liderada pelo rei de Portugal, mas ele respeitava o Tratado de Tordesilhas, e a outra era comandada por terceiros, onde queriam entrar no interior do nosso Brasil, né? E caçar os indígenas, procurar metais preciosos e tudo mais. Com as invasões agora, nós vamos poder observar algumas outras coisas que foram feitas, né? É, Através desses invasores e quais foram, tá? Mas eu gostaria de destacar que três foram os países que ficaram interessados nas nossas riquezas. Eles são a França, a Inglaterra e a Holanda. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção na França e na Holanda, que eles ganharam maior notoriedade nesse período aí de invasões, tá? Então, com a criação do governo geral, os holandeses e os franceses, mas eu digo mais os franceses, eles tiveram dificuldade para contrabandear, né, para poder tirar o pau-brasil daqui e levar para outros lugares. Então, o que eles pensaram? Eles vieram aqui para o Brasil e fundaram uma colônia, porque eles, fundando uma colônia, eles moravam aqui, né, e tinham como explorar e futuramente levar esse pau-brasil para outro lugar. Mas eles, montando uma colônia aqui, eles conseguiriam lucrar muito mais. Então, com a invasão dos franceses, deu início à criação da primeira colônia, tá? E a primeira colônia estava localizada na Baía de Guanabara, tá? Em 1555. Então, se vocês se depararem com uma questão perguntando quando foi a primeira criação, em que ano ocorreu a criação da primeira colônia, vocês podem colocar que foi em 1555, tá? E foi na Baía de Guanabara, na ilha de Sergipe. Não é Sergipe não, tá, galera? É Sergipe mesmo. E essa colônia ela foi denominada de França Antártica, tá? Eu coloquei esse desenho aqui, que é o mesmo desenho do livro de vocês. Os franceses, eles se aliaram aos índios tamoios. Por que eles se aliaram aos índios tamoios? Porque eles precisavam construir coisas. E para construir, a gente não faz nada sozinho. Então, para eles construírem esse forte de Colingen, né? Para eles conseguirem construir o forte de Colingen, que era uma das construções dos franceses, eles precisavam de apoio, então eles se aliaram aos índios tamoios, porque foi algo muito conveniente para eles, porque iriam os ajudar. Mas, né, quando eles fundaram a primeira colônia, já existia um governador-geral aqui, que era quem? Nada mais, nada menos que Mendes Sá, que foi um dos maravilhosos governadores gerais, né? Fez muito pela sua pela capitania, né? E ele ficou até a sua morte. Só que o que eles fizeram? Ben Sá, ele junto com seu sobrinho, Estácio de Sá, ele fez a primeira revolta contra os franceses. Ele com seu sobrinho, Estácio de Sá, que foi o que liderou o combate, expulsou os franceses. Então, a primeira expulsão dos franceses da nossa terra foi em 1567. Por que eu digo a primeira? Porque eles vão ser expulsos novamente. Então, prestem atenção, tá? 40, então. Por que eu falei que é a primeira? Porque 45 anos depois, gente, isso mesmo que vocês estão vendo. 45 anos depois teve a segunda invasão francesa.
Ó, vou voltar aqui. Na primeira invasão francesa, eles fundaram, né, a França Antártica, que era uma colônia. E como Mendes Sá estava aqui, junto com seu sobrinho, expulsou eles em 1567. Aí, 45 anos depois, ocorreu a segunda invasão francesa. E nessa, eles fundaram a colônia França Equinocial. Então, na primeira invasão, França, né, Antártica, e na segunda invasão, 45 anos depois, França Equinocial. E nessa nova invasão, eles construíram o Forte de São Luís. Então, recapitulando, na primeira invasão, eles criaram a colônia França Antártica, construíram o Forte de Coligny, e isso foi na Baía de Guanabara, tá? Agora o Forte de São Luís, né? Era atualmente São Luís, né, que é a capital do Maranhão, e isso aconteceu em 8 de setembro de 1612. Só que 3 anos depois, gente, eles foram expulsos novamente. Mas quem expulsou eles dessa vez foi o português, tá? Jerônimo de Albuquerque e o português Alexandre Moura. Tudo bem? Bem tranquilo até aí. Então, recapitulando, tá? Muito fácil. 1555 foi a primeira colônia, França Equinocial, tá? Desculpa, França Antártica. Desculpa, França Antártica. Que também era localizado na Baía de Guanabara. Construiu o Forte de Coligny, junto aos Tamoios, mas foi obrigado a se retirar das nossas maravilhosas terras por Mendes Sá, junto com seu sobrinho, em 1567. Então, a segunda invasão francesa, eles fundaram a colônia França Equinocial, agora sim, construíram o Forte de São Luís, em 1612, mas foram obrigados novamente a se retirarem, convocados por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Beleza? Agora tudo tranquilo, hein? Antes de eu entrar na questão de invasão holandesa, eu preciso que vocês entendam uma coisa e eu quero que vocês deem uma olhadinha lá na página 44 do livro de vocês, tá? E quero que vocês marquem. Por que eu coloquei rei de Portugal, Dom Sebastião, e rei da Espanha, Filipe II? Vamos lá para a página 44 e eu vou fazer a leitura aqui da Os holandeses invadem o Brasil, tá? Só para vocês poderem entender. Os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses e transportavam junto com eles o açúcar que era produzido no Brasil. Nesse período, o açúcar, gente, a cana-de-açúcar, que também, né, gerava aguardente. O açúcar era um produto muito exportado para outros países, principalmente o continente europeu. O açúcar era produzido no Brasil para os países europeus. A Holanda era encarregada de distribuir o açúcar para o mercado europeu através das suas embarcações. Mas, quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu sem deixar alguém que assumisse o trono, o rei da Espanha, Filipe II, assumiu o poder. Então, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Então, como os holandeses os holandeses? Deixa eu só confirmar aqui. Isso. Os holandeses eles eram obrigados, né, a distribuir o açúcar do mercado para os países europeus. Só que, lembra Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha? Então, como Dom Sebastião ele não tinha um herdeiro para deixar ao cargo, né? O governo que era dele, né? Passou para o rei da Espanha, porque Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha. Portugal não tem, então temos a opção de Espanha. Então, o rei da Espanha, ele tomou o lugar de Dom Sebastião e por isso, tá? Como está aqui descrito, né? Todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram por domínio espanhol. Então, durante esse curto período, o Brasil foi do domínio espanhol e não mais português. 45. Sentindo-se prejudicados, tá, galera? Isso quando eu digo sentir-se prejudicados, estou falando dos holandeses. Eles resolveram invadir o Brasil. É que entra os holandeses nas invasões. Pois eram os inimigos dos espanhóis, porque a Holanda, que antes pertencia à Espanha, havia declarado a sua independência. Então, para se vingar, os espanhóis proibiram os holandeses de explorar o açúcar do Brasil. Gente, o açúcar era um produto que dava muito lucro nessa época. Então, se os espanhóis, que eram inimigos praticamente mortais dos holandeses, não deixaram os holandeses explorar o açúcar aqui do Brasil, já viu no que deu, né? Confusão, atrito, rebuliço, tá? Muita treta atrás de treta. Vamos ver então como que isso tudo aconteceu, gente.
Então, a primeira invasão da Holanda, por que eu falo a primeira, gente? Assim também como a França, os holandeses invadiram o Brasil várias vezes. Então, a primeira invasão aconteceu no ano de 1624, tá, gente? E foi em Salvador, tá? Fiquem aí cientes. Então, a primeira invasão holandesa foi em 1624, Salvador. E quem governava nessa época, né, era Diogo de Mendonça Furtado. E o que fizeram com ele? Prenderam. Porque com a invasão dos holandeses, eles não queriam, né, que um português estivesse aqui liderando o nosso lugar. Então eles queriam todo o domínio. Então eles prenderam o Diogo. Com a prisão do Diogo, né, a nossa terra foi consumida, nossa terra não, nosso Brasil foi consumido pelos holandeses. Só que tinha um cara muito bom, o bispo Dom Marcos Teixeira. O cara era muito inteligente, ele foi super ágil. Então, ele juntou um monte de gente para poder criar uma revolta, uma resistência contra os holandeses no intuito de expulsá-los daqui dessa terra. Então, ele pediu ajuda para os senhores de engenho, né? Os engenhos, para quem não sabe, onde a gente consegue produzir o açúcar, tá? Onde é trabalhada a cana-de-açúcar. Pediu ajuda de trabalhadores e de escravos também para conseguir expulsar os holandeses. Só que no ano seguinte, vieram umas esquadras vindas de Portugal, né? Com grupos de navios vindos de Portugal e de Espanha. Qual era o intuito dessas esquadras virem para cá para o Brasil? Justamente o que o bispo queria: expulsar os holandeses. Então, a esquadra de Portugal e Espanha, né? Eles se juntaram, se uniram, né? E expulsaram os holandeses 6 anos depois. Eles expulsaram os holandeses. Sabe o que aconteceu? 6 anos após a expulsão, eles voltaram de novo, minha gente. Voltaram e invadiram o Brasil novamente. Olha como eles são ousados. Só que agora, na primeira invasão dos holandeses, eles atacaram Salvador. Só que eles foram muito espertos. Para não ter que dar a cara de novo no mesmo lugar, eles invadiram Pernambuco, tá? Por que eles invadiram Pernambuco? Não foi à toa. Pernambuco era uma. Lembra que duas capitanias hereditárias foram muito lucrativas para todos e que vingaram? Sim. Capitania de São Vicente e Capitania de Pernambuco. Então, por isso que os holandeses foram invadir Pernambuco, porque era uma capitania muito rica. E qual era o produto que ali era lucrativo, gente? Fala para mim, fala para mim. Isso mesmo, gente. A produção de açúcar, ó, dava lucros, lucros e mais lucros. Então, eles invadiram Pernambuco e ocuparam Olinda e Recife, que eram capitanias pequenininhas ali. Só que, como vocês já sabem, todo lugar que os holandeses invadem tem um governador. Óbvio, gente. Só que o que eles fizeram com o governador, Matias de Albuquerque? Fizeram nada, porque assim que eles chegaram, Matias de Albuquerque, ó, pegou as trouxinhas deles e, ó, picou a mula, gente. Ele foi embora, fugiu com medo. Ele foi lá pro interiorzão e criou o Arraial do Bom Jesus. Só que, o que acontece? Já que Matias de Albuquerque fugiu e era governador de Pernambuco, Pernambuco ficou a ver navios. Que se dependesse desse governador, Pernambuco estava literalmente lascada. Os holandeses chegaram. Só que aqui nas nossas terras existia um cara chamado Domingos Fernandes Calabar. Esse cara conhecia muita coisa nas terras de Pernambuco. E o que ele fez? Tomando proveito da situação e vendo que o próprio governador pegou as suas coisas e vazou, ele foi sagaz e muito inteligente. Porque ele picou a mula dele para o lado dos holandeses, lógico. Vocês acham que ele ia ficar em Pernambuco e ia ficar a favor de Pernambuco e ia bater de frente com um monte de holandeses? Não, ele foi pro lado deles. Ele foi super esperto. Então, meu filho, com a fuga do governador Matias de Albuquerque, Domingos Fernandes Calabar pulou pro lado dos holandeses para ajudar eles, porque ele conhecia muito bem o território. Só que acontece, gente, vou até voltar aqui. Como o Domingos Fernandes Calabar ele passou pro lado dos holandeses, eles acabaram derrotando o Matias de Albuquerque, né? Porque não tinha como. Olha aqui no final que tem escrito. Já que o Calabar conhecia muito a região, os holandeses conseguiram conquistar Pernambuco, derrotando Matias de Albuquerque, que foi obrigado a fugir para Alagoas, né? Ele, com a chegada dos holandeses, fugiu. Agora que o cara que morava aqui sabia como que era o terreno, foi pro lado dos holandeses, eles tiraram proveito disso
e Matias de Albuquerque teve que dar mais uma vez tchau, tchau para sua terra e foi para Alagoas. Só que em 1637, gente, chega um cara aqui, ele fez muita coisa boa, assim como Mendes Sá. Só que Mendes Sá, né, como eu já falei para vocês, ele governou até a sua morte. Morreu, acabou. Com a chegada de Mendes Sá, gente, esse cara aí que eu botei, esse cara foi o cara. Por que eu disse para vocês? Mendes Sá não, desculpa, Maurício de Nassau, a chegada de Nassau. Em 1637, Maurício de Nassau veio da Holanda, ele era holandês. Então ele veio assumir o governo de Pernambuco, né, já que Matias de Albuquerque foi derrotado. Em 1637 chegou Maurício de Nassau. Maurício de Nassau fez muita coisa boa para Pernambuco. Vamos ver. Eu até coloquei aqui, ó. Ele foi um ótimo governador porque ele embelezou, trouxe beleza, deixou o Pernambuco uma coisa mais bonita e trouxe muitas melhorias. Essa imagem que eu coloquei aqui é que eu não achei uma imagem, um desenho, né? De como Pernambuco era antes de Nassau, né? Então aqui, ó, a modernização do Recife, empreendida por Nassau por ser vista através das pontes e canais construídos nesse período. Recife, Pernambuco, tá, gente? Para quem não sabe, né? Pernambuco e Recife, beleza? Muitos feitos de Nassau, gente. Olha quantas coisas Nassau fez por Pernambuco. Se a gente soubesse antes que Nassau ia fazer tanta coisa boa, já tinha tirado Matias de Albuquerque de Pernambuco, ó, faz tempo. Olha quantas coisas ele construiu. Construiu palácios, e sabe, palácios e castelos trazem uma beleza para o ambiente. Construiu pontes e canais, né? Trouxe pintores, cientistas e artistas. Então, além de embelezar, ele engrandeceu a cultura brasileira. Se a gente for parar para pensar, né, muitas coisas da nossa cultura têm influência holandesa, francesa, justamente por causa dessas invasões. E além disso, cara, era um cara de bom coração, gente. Ele emprestou dinheiro para os senhores de engenho para aumentar a produção de açúcar. Ele viu que o açúcar dava tanto dinheiro que ele falou assim: poxa, eu vou emprestar dinheiro para esses caras, eles vão produzir e aqui vai lucrar, entendeu? Só, gente, que tudo que é bom acaba, né? O que aconteceu? Em 1640, Portugal ele se libertou do domínio espanhol, né? Lembra aquela confusão toda, que o rei de Portugal morreu e o Filipe II ficou no lugar? Só que em 1640, Portugal conseguiu se libertar do domínio espanhol. Então eles assinaram um tratado de paz. E já que eles assinaram um tratado de paz, Portugal vai voltar para onde? Justamente para cá. Voltou para cá e o rei da Holanda pediu o quê? Nassau de volta. Por isso que eu digo, gente, tudo que é bom dura pouco. Nassau estava fazendo mil e uma maravilhas em Pernambuco, embelezando, trazendo cultura. O que o rei faz com a gente? Tira Nassau daqui, gente. Imagina se um cara como esse estivesse governando, estivesse no poder de Itaboraí, ia embelezar Itaboraí, ia fazer um monte de coisa boa, que maravilha. Mas não, Nassau foi embora. Com a saída de Nassau, os holandeses exigiram que os pernambucanos pagassem as dívidas. Mas, professora, que dívida? Você não falou em dívida? Vocês lembram que eu acabei de falar que Nassau não emprestou dinheiro, gente, para os senhores de engenho aumentar a produção de açúcar? Os holandeses, que não eram bobos nem nada, começaram a cobrar esse dinheiro que emprestou para os senhores de engenho. E o que aconteceu, gente? Deu uma confusão danada. Ficou holandeses contra os senhores de engenhos, tá? Por quê? Eles não iam pagar esse dinheiro, gente. Então, o que os pernambucanos pensavam? Vamos nos juntar, vamos gerar uma revolta, uma luta, um embate, para tentar expulsar esses holandeses. Estão querendo acabar com a gente. Quer cobrar o negócio agora? Eles não tinham em mente que eles teriam que devolver esse dinheiro tão cedo, né? Porque eles não sabiam que Nassau ia embora de volta, embora para a Holanda, né? E essa revolta, essa luta, esse embate recebeu o nome de Insurreição Pernambucana, tá? E ela durou 10 anos. Minha gente, essa briga entre holandeses e pernambucanos durou 10 anos. Imagina, gente, 10 anos numa briga de ter que pagar uma dívida. Isso já acontece hoje em dia. Numa briga de facas, canhões e espadas. Mas hoje em dia a gente faz essa briga judicial. Mas naquela época era corpo a corpo, minha gente. Corpo a corpo e 10 anos, briga atrás de briga. E em 1654, gente, através da Batalha dos Guararapes, até que enfim, os holandeses foram derrotados. Aleluia! Aleluia!
Os holandeses, gente, eles foram derrotados na Batalha dos Guararapes. Vamos ver aqui, gente. Eles foram derrotados nessa Batalha dos Guararapes em 1654. Só que tem um porém, gente. Eles foram embora, mas não saíram com a mão vazia, não. Olha só, na página 45. Eles levaram mudas de cana-de-açúcar e iniciaram a produção de açúcar nas Antilhas para vendê-lo na Europa. Gente, esses holandeses não valem nada. Pegaram as mudinhas de cana-de-açúcar e levaram para produzir lá na terrinha deles para poder vender para quem? Para os europeus. Olha que falcatrua! Mas é isso mesmo, gente. Então a aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês dão mais uma olhadinha nesse vídeo, porque daqui a pouco tem exercício para vocês fazerem, mas não é da aula de hoje, não. É da aula passada sobre governo geral. Beijo, galerinha, e tchau, tchau!